Enquanto me inscrevia para as faculdades, recebi uma videochamada do meu eu do futuro. A mulher no vídeo parecia visivelmente cansada e alertava: "Não desista de Harvard pelo Ethan. Ninguém deve atrasar o seu futuro. O Ethan ama a Lily Smith de verdade, não você." Eles concordaram secretamente em se casar logo após a faculdade. Todo mundo sabe disso. Eu congelei por alguns segundos, e então mudei rapidamente todas as minhas candidaturas para Harvard. Ao me ver terminar, a mulher no vídeo relaxou visivelmente. Ela então se inclinou para mais perto da câmera, falando mais rápido: "Vá comprar um bilhete de loteria amanhã. Os números são 12, 20 e 33, e compre 10 deles. Esse dinheiro vai mudar completamente o seu destino. Além disso, não importa quem tente te convencer, não venda a casa velha que a vovó te deixou. Essa área está programada para uma reurbanização em breve. Em 2 anos, as ações da Horizon Tech vão disparar 100 vezes antes de saírem da bolsa. O que você precisa fazer é comprar muitas ações no dia 6 de maio de 2024, para pegar o preço mais baixo. Chloe Smith, de 18 anos, você precisa urgentemente se afastar de toda essa complicação. Você deve agarrar essa oportunidade e viver uma vida de sucesso." Assim que ela terminou de falar, o vídeo foi cortado e meu celular ficou com a tela completamente preta. Eu murmurei: "Eu vou." Meu quarto estava tão silencioso que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Fiquei olhando fixamente para o meu celular, que agora era apenas uma tela preta, com o coração acelerado. O que tinha acabado de acontecer parecia um sonho. Comparado à minha paixão juvenil pelo Ethan, o inegável arrependimento e a exaustão nos olhos do meu eu do futuro foram como um forte choque de realidade para a minha mente, me fazendo acordar para o mundo real. Com as mãos trêmulas, puxei um caderno da gaveta e anotei cuidadosamente os números da loteria. Abaixo deles marquei em vermelho: "Não vender a casa da vovó, Horizon Tech." Depois de terminar, soltei um longo suspiro. Nesse exato momento, meu celular vibrou com uma mensagem do Ethan no Snapchat. "Você mudou suas inscrições da faculdade para a Texas College, né? A Lily ama o oceano, então nós dois vamos com ela para o litoral." A mensagem da Lily veio logo em seguida: "Chloe, o Ethan disse que você viria para a faculdade comigo e cuidaria de mim. Obrigada. Você é mesmo a melhor irmã do mundo." Meu olhar caiu sobre as mensagens que não paravam de aparecer na tela, e eu fechei os olhos lentamente. Ethan era meu namoradinho de infância. Crescemos juntos. Lily era minha meia-irmã. 15 dias depois que minha mãe faleceu, meu pai trouxe Lily e a mãe dela para nossa casa. Foi quando descobri que eu tinha uma irmã, Lily, que era apenas meio mês mais nova que eu. A vovó ficou preocupada que eu ficasse de lado, então ela me acolheu e me criou. Foi só quando a vovó faleceu que fui mandada de volta para morar com o meu pai. Ele se sentia culpado e tentava me compensar de todas as formas possíveis, me dando uma mesada maior do que a da Lily. Minha madrasta era relativamente gentil. Pelo menos ela não dificultava as coisas abertamente para mim. Lily, por outro lado, adorava ficar colada do meu lado, sempre dizendo a todos que tinha uma irmã mais velha super inteligente, que tirava nota máxima em tudo. Mas depois daquela ligação, percebi que essas pessoas poderiam não valer a pena. A minha vida, o meu futuro, deveriam ser o meu único objetivo, algo pelo qual eu deveria dar o meu máximo. Talvez por ver que eu não respondia há muito tempo, o Ethan ligou direto. "Chloe, o que está acontecendo? O prazo das inscrições da faculdade está quase no fim. Você já..." "Não se preocupe, eu já preenchi." Minha voz soou calma. Ao ouvir isso, a pessoa do outro lado da linha soltou um suspiro de alívio. Então, veio a comemoração doce e animada da Lily. "Eba, que ótimo! Nós 3 poderemos ficar juntos de novo." A voz da Lily era tão inocente e inofensiva quanto fora inúmeras vezes antes. Ela era uma garota que realmente cresceu cercada de amor. Antes, eu teria achado que ter a Lily dependendo de mim e o Ethan ao meu lado era a melhor coisa de todas. Mas agora, eu sentia apenas uma ironia amarga. Do outro lado da linha, Ethan estava completamente à vontade, seu tom tão gentil e confiante como sempre. "Chloe, eu sabia que você seria a mais compreensiva. A Texas College tem um ambiente legal e é perto de casa. Vai ser prático para nós 3 voltarmos nos feriados, muito melhor do que ir milhares de quilômetros para o norte." Ele sempre tomava as coisas como garantidas. Ele nunca considerou que eu poderia ter ido para Harvard e ter um futuro brilhante. Mas, felizmente, não era tarde demais. Eu me lavei e fui para a cama. Tive uma noite sem sonhos.
No dia seguinte, assim que amanheceu, acordei assustada. Na minha mente, aquela sequência de números, o suficiente para reescrever o meu destino, piscava repetidamente, perfeitamente nítida. Eu me troquei rapidamente, sem sequer parar para o café da manhã, e saí correndo pela porta, indo direto para a lotérica mais próxima. A brisa da manhã estava fresca, dissipando o calor do verão. Fui até o balcão e recitei os números que eu sabia de cor. Com licença, quero comprar os números 12, 20 e 33, 10 cotas. 5 minutos depois, saí da lotérica. Dobrei cuidadosamente os 10 finos bilhetes de loteria e os coloquei no bolso, junto ao corpo. Inconscientemente, fechei a mão, com as pontas dos dedos tremendo de leve. Antes de ontem, eu estava disposta a sacrificar meu próprio futuro pelo Ethan e pela Lily. Mas agora eu só me importava comigo mesma. Enquanto caminhava em direção ao prédio, ouvi vagamente alguns ruídos vindos do gramado logo à frente. Lily, me deixa te abraçar. Senti tanto a sua falta. Era a voz do Ethan. Então veio o som de abraços bem apertados e vozes em clima de muito romance. Eu estava prestes a passar direto quando ouvi a voz do Ethan novamente. A Chloe é muito apegada. Está sempre grudada na gente. Ainda bem que ela não está por perto hoje. Ou não teríamos nenhum momento a sós. Você é tão malzinho, não fale da Chloe assim. Seguiu-se a voz doce da Lily. Ethan deu uma risadinha, assumindo um tom de quem mima a parceira. Ok, não vamos falar dela. Mas Lily, não podemos assumir nada ainda. A Chloe não conseguiria lidar com isso. Lily fungou, parecendo um pouco injustiçada. Tá bom, eu sei. A Chloe é tão digna de pena e ela sempre gostou muito de você. A Chloe é sensível, frágil e tem uma personalidade estranha. Ela nunca gostou de mim. No subconsciente dela, minha mãe e eu somos os motivos da separação da família dela, mas eu, na verdade, gosto dela. Ethan suspirou. Lily, você é boa demais. Não importa o que aconteça. Você não tem culpa. Não ouvi mais nada. Virei as costas e apressei o passo. Dizer que eu não estava triste seria mentira. Ethan foi o meu amigo mais importante quando eu era criança. Mesmo depois de o papai ter me levado de volta, minha conexão com o Ethan nunca se rompeu. Ele se preocupava que eu fosse deixada de lado, e vivia me lembrando para ter cuidado com a minha madrasta, quase como se tivesse mania de perseguição. Chloe, você tem que tomar cuidado com a sua madrasta. Ela não parece ser uma boa pessoa. É sempre assim nos dramas de TV. E deveria ter cuidado com seu pai também. Afinal, uma nova mãe muitas vezes significa um novo pai. Aquela sua irmã também não é tão simples. Uma criança nascida de outro romance? O que de bom pode vir disso? Chloe, se você precisar de ajuda, me conte, e eu correrei para te apoiar na mesma noite. Somos namoradinhos de infância. Eu serei seu maior apoio. Mais tarde, no ensino médio, o Ethan discutia em casa para me proteger, insistindo absolutamente em ir para a mesma escola que eu. Respirei fundo. Comparado a essa leve melancolia, o que enchia o meu coração era a alegria de ver a iminente mudança do meu destino. De volta para casa, tranquei-me no meu quarto. Àquela altura, eram 8h50. O sorteio da loteria aconteceria em menos de meia hora. Enfiei a mão no bolso e toquei os bilhetes da loteria, sentindo como se estivesse segurando algo de muito valor. Bem nessa hora, alguém bateu na minha porta. Eu abri. Foi o Ethan quem bateu, com a Lily em pé ao lado dele. Ao me ver, Lily imediatamente abriu um sorriso doce, caminhou até mim e cruzou o braço dela no meu, com a voz suave, inocente e mimada. Chloe, aonde você foi esta manhã? O Ethan e eu ficamos esperando um tempão. Ethan franziu a testa para mim, com os olhos cheios de preocupação e confusão. Qual é o seu problema? Você não respondeu a nenhuma mensagem o dia todo? Você sabe o quanto a gente ficou preocupado com você? Não olhei o celular, eu disse com desdém. Ethan parou por um instante, a ternura nos seus olhos desaparecendo um pouco, e um lampejo de irritação cruzou a sua testa. Mas logo, o seu semblante relaxou, e ele deu uma risadinha. Você está chateada porque pedimos para você se inscrever na Texas College, não é? Chloe, você é muito teimosa. Sinceramente, se você realmente não queria, quem poderia te forçar? Mas você não pode concordar da boca para fora e depois ficar guardando o ressentimento da gente. Lily entrou rapidamente entre o Ethan e eu, bancando a pacificadora. Ok, vocês dois, parem de brigar. Ela olhou de volta para mim, com a voz suave e persuasiva. Chloe,
Nós vamos fazer uma viagem. Você vem? As provas do satê finalmente acabaram. Não deveríamos relaxar? Eu afastei a minha mão sutilmente. Não, não estou interessada. O clima ficou pesado, mas não dei mais atenção a eles, virando as costas, entrando no quarto e fechando a porta. A essa altura, faltavam apenas 5 minutos para o sorteio. Os dois do lado de fora pareciam dizer mais alguma coisa, mas não conseguia ouvir. Meu olhar voltou para a página do sorteio. A contagem regressiva diminuía, restando apenas 3 minutos. Tirei os 10 bilhetes de loteria que mantive perto de mim, com as mãos trêmulas, e os espalhei sobre a mesa. Exatamente às 9h15, os números foram sorteados. Todos os dígitos batiam. Em um instante, a minha emoção foi às alturas. Fiquei encarando intensamente a tela. Um único bilhete premiado valia 10 milhões. 10 bilhetes premiados significavam 100 milhões. Após os impostos, eu teria sólidos 80 milhões de dólares. Na manhã seguinte, vesti o moletom largo mais discreto que eu tinha, um boné e uma máscara. Depois peguei a minha identidade e os bilhetes de loteria para resgatar o meu prêmio. Cheguei à Central Estadual de Loterias por volta das 11 horas da manhã. Seguindo os procedimentos que eu havia pesquisado com antecedência, colaborei com os funcionários para concluir o cadastro, o pagamento dos impostos e a transferência bancária. 2 horas depois, 80 milhões de dólares foram transferidos para a minha conta bancária exclusiva, recém-aberta. Olhando para a longa sequência de números, mal conseguia conter o sorriso. De fato, o dinheiro resolve 99% dos problemas. Talvez devido à discussão chata na noite anterior, Ethan parecia estar querendo me dar uma lição e não me procurou o dia inteiro. Lily, no entanto, me mandou uma mensagem. Chloe, você está chateada? Não, eu respondi. Ela claramente não acreditou em mim, mas não perguntou mais nada. Cheguei em casa no fim da tarde. Assim que abri a porta, uma atmosfera silenciosa e apreensiva me atingiu. Meu pai estava sentado no sofá, com o rosto cheio de preocupação, parecendo cansado e ansioso. Minha madrasta, a senhora Jenkins, estava sentada ao lado dele, suspirando com frequência e com os olhos vermelhos. Lily estava sentada perto da senhora Jenkins, de olhos baixos. Troquei de sapato, como de costume, e caminhei tranquilamente até eles. Ouvindo o meu movimento, papai levantou os olhos, falando com certa dificuldade. Chloe, você voltou. O papai precisa falar com você sobre uma coisa. Eu olhei para ele com um olhar perfeitamente calmo. Eu já podia adivinhar o que ele ia dizer. Como era de se esperar, o papai falou de novo. A fábrica teve um grande problema. Estamos com problemas financeiros e, se continuar assim, podemos ter que fechar as portas. A senhora Jenkins interveio imediatamente. Chloe, você é uma garota sensata. Sabe o quanto essa fábrica é importante para a nossa família. Se ela fechar, todos nós vamos passar por dificuldades. O mais urgente agora é arranjar recursos rapidamente para resolver a situação. Com isso, a senhora Jenkins correu até mim, agarrou a minha mão e disse em tom de urgência. Chloe, aquela velha casa que a sua avó te deixou fica numa ótima localização, bem ao lado da área comercial. Nós checamos. Pode ser vendida por pelo menos 5 milhões, o que é suficiente para cobrir os valores pendentes. Puxei a minha mão de volta, sem que um único traço de emoção transparecesse nos meus olhos. Meu eu do futuro havia me avisado repetidas vezes para não me desfazer daquela casa antiga. Diante do meu silêncio, meu pai ficou mais ansioso. Chloe, nós somos uma família. Você não pode simplesmente virar as costas para nós quando a família está com problemas. Aquela casa velha está vazia. É um desperdício mantê-la. Nós poderíamos muito bem vendê-la para uma emergência. Assim que o papai passar por isso, eu juro que compenso você. Lily olhou para mim com os olhos marejados. Chloe. Levantei a cabeça, passei o olhar pela família de 3 pessoas diante de mim e disse lentamente. Tá bom. Com as minhas palavras, os olhos deles brilharam e sorrisos surgiram em seus rostos. O papai deu uma risadinha. Eu sabia que a Chloe seria a mais compreensiva. Mas eu o cortei diretamente, lançando uma pergunta com toda a calma. Eu só tenho uma pergunta. Essa fábrica que precisa que eu venda a minha casa para salvá-la, para quem ela vai ficar no futuro? Assim que as palavras saíram da minha boca, a sala mergulhou em um silêncio total. Lily de repente olhou para mim, mordendo o lábio inferior com força. O sorriso do meu pai congelou, ele ficou momentaneamente sem palavras. A expressão meiga e sincera no rosto da senhora Jenkins desapareceu completamente. Ela me encarou,
sem dizer nada. Naquela atmosfera estranha e constrangedora, eu sorri. A minha risada estava chocantemente fora de lugar. Todos sabiam a resposta para aquela pergunta. Todos os bens e economias da família estavam implicitamente reservados para a Lily. Eles queriam que eu vendesse a casa que a vovó me deixou para salvar o negócio da família, que um dia pertenceria a Lily. Naquela mesma noite, usei isso como pretexto para fazer as minhas malas e ir embora. Antes de eu sair, a postura do meu pai parecia ter encolhido significativamente. Ele me perguntou: Chloe, você nunca me perdoou de verdade, não é? Hesitei por um momento. Não, nunca perdoei. Todos esses anos, eu fingi não me importar, tentando me encaixar nesta família. Mas tudo isso era apenas um meio para eu viver em paz. Naquela noite, retornei à antiga casa da vovó. Arrumei um pouco as coisas e relaxei, caindo em um sono profundo. Talvez por eu ter passado por muita tensão nos últimos dias, dormi profundamente até às 14 horas do dia seguinte. Cerca de 15 dias depois, as cartas de aceitação das faculdades começaram a chegar para os meus colegas de classe. O grupo de Snapchat da turma estava animado todos os dias. Todos aguardavam ansiosamente pela vida universitária. Eu também recebi a minha carta de aceitação. Era da Universidade de Harvard. Fiquei olhando para a carta, as pontas dos meus dedos traçando o nome da faculdade repetidas vezes, e os meus olhos marejaram. Ethan, que não falava comigo há um tempão, me ligou por conta própria. Você ainda está brava? Você já deve ter recebido a sua carta de aceitação da Texas College a essa altura. Nós vamos juntos para a faculdade, sabia? Levantei uma sobrancelha e disse: Quem te disse que eu iria para a Texas College com você? Do outro lado da linha, o silêncio durou 3 segundos inteiros. Depois, a voz do Ethan voltou, mas o tom havia mudado completamente. O quê? Como assim? A gente combinou. Você combinou. Eu o interrompi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu nunca concordei com nada. Eu apenas não disse não na hora certa. Outro silêncio. Eu conseguia ouvir a respiração dele, irregular, como se estivesse tentando processar o que tinha acabado de ouvir. E então, como se tivesse chegado a uma conclusão, a voz dele ficou mais suave, quase melosa. Chloe, eu entendo que você está chateada com a gente. Mas Harvard, você sabe o quanto é difícil? Você vai ficar longe de casa, sozinha, sem ninguém para te ajudar. A Texas College tem um programa ótimo também. E nós 3 poderíamos... Eu fui aceita em Harvard, Ethan. Silêncio total. Eu continuei, com a mesma calma que me assustava às vezes. Não é uma questão de escolha entre faculdades. É uma questão de escolher a minha própria vida. E eu escolhi. A respiração dele tremeu. Você já sabia disso quando me ligou antes? Quando disse que tinha preenchido as inscrições? Sim. E você não me contou? Por que eu contaria? A pergunta saiu simples e direta, mas o peso dela era enorme. Por que eu contaria? O que o Ethan era para mim agora, afinal? Um namoradinho de infância que havia me usado como âncora conveniente enquanto construía uma história secreta com minha meia-irmã? Um amigo que precisava que eu ficasse pequena para se sentir grande? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era o silêncio de alguém que acabou de perceber que o chão que pisava não era tão sólido quanto pensava. Chloe, ele finalmente disse. E pela primeira vez em anos, eu ouvi algo que soava como insegurança genuína na voz dele. Você está bem? Estou ótima, eu disse. Melhor do que nunca. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Fiquei por um longo momento em pé no centro do quarto da vovó, com o celular na mão, olhando para as paredes manchadas pelo tempo. O papel de parede estava descascando nos cantos. As janelas de madeira rangiam com o vento. Mas havia algo naquele lugar. Uma memória de cheiro de pó e lavanda, de tardes longas fazendo dever de casa enquanto a vovó costurava na poltrona ao lado, que me fazia sentir mais segura do que qualquer outro lugar no mundo. Vovó, eu murmurei baixinho. Eu vou honrar você. Nos dias seguintes, o telefone tocou mais do que o habitual. Ethan ligou 3 vezes. Eu não atendi. Lily me mandou mensagens longas e cheias de emoticons tristes, perguntando se eu estava com raiva, dizendo que a família estava preocupada. Meu pai tentou uma vez, às 23 horas, e eu deixei cair na caixa postal. Eu não tinha raiva. Raiva exige energia, e eu estava guardando cada grama da minha para o que viria pela frente. Com os 80 milhões na conta, a primeira coisa que fiz foi contratar um escritório de advocacia especializado em patrimônio e ativos.
Expliquei que era menor de idade, que havia ganho na loteria e que precisava proteger o meu dinheiro legalmente antes de qualquer coisa. O advogado, um homem de cabelos grisalhos e óculos de armação redonda, me olhou por cima das lentes como se eu tivesse caído do céu. Você tem 18 anos? Ele perguntou. Sim, e estou prestes a entrar em Harvard. Ele piscou 2 vezes e depois sorriu, devagar. Tudo bem, vamos começar. Passamos 2 horas organizando tudo. Ele me explicou as melhores estruturas para proteger o patrimônio, como blindar a casa da vovó contra qualquer tentativa futura de minha família de contestar a herança na justiça, e como estruturar aplicações de longo prazo que me dariam renda passiva, mesmo durante os anos de faculdade. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e uma clareza que não sentia desde aquela noite da videochamada. O mundo tinha um eixo diferente agora, e eu estava de pé nele. 3 dias depois da minha conversa com o Ethan, meu pai apareceu na casa da vovó. Não avisou antes, apenas bateu na porta numa tarde nublada de quarta-feira, com o rosto cansado e os olhos carregando uma culpa que ele nunca soube expressar direito. Posso entrar? Ele perguntou. Abri a porta mais um pouco e me afastei. Ele entrou, olhou em volta para os móveis velhos e o chão de madeira gasta, e eu vi algo cruzar o rosto dele. Talvez memória, talvez remorso, não consegui identificar bem. Sentamos à mesa da cozinha. Nenhum dos dois falou por um tempo. Eu soube que você foi aceita em Harvard, ele disse por fim. Soube por quem? O Ethan me contou. Claro, o Ethan foi direto ao meu pai. Provavelmente esperava que ele usasse a sua autoridade para me convencer a mudar de ideia. Era exatamente o tipo de coisa que o Ethan faria. Mover peças no tabuleiro sem nunca aparecer como o vilão. Então você sabe, eu disse. Você poderia ter me contado. Poderia, concordei. Mas não quis. Meu pai abriu a boca, fechou, abriu de novo. Ele nunca foi bom em conversas difíceis. Passou a minha infância inteira fugindo delas. Chloe, ele disse, e a voz dele rachava levemente. Eu sei que falhei com você. Eu sei que fui um pai terrível. Mas a fábrica... Eu não vou vender a casa, pai. Ele parou. Não agora, não nunca. Continuei, minha voz calma como uma superfície de lago antes da tempestade. A vovó me deixou essa casa porque ela sabia que eu precisaria de um lugar que fosse só meu. E ela tinha razão. Ele esfregou o rosto com as mãos. Chloe, você não entende o tamanho do problema. Nós podemos perder tudo. Vocês podem perder tudo. Eu corrigi, gentilmente. Eu já perdi o suficiente tempo atrás. Agora eu estou reconstruindo. Ficamos em silêncio de novo. O relógio de parede da vovó, aquele velho com a moldura de carvalho, marcou o quarto. Meu pai olhou para ele como se estivesse reconhecendo algo que tinha esquecido. Ela sempre gostou muito de você, ele disse baixinho, mais para si mesmo do que para mim. Eu sei. Ele saiu meia hora depois sem ter conseguido o que veio buscar, mas ao fechar a porta, ele hesitou por um segundo e me olhou por cima do ombro. Você vai ser alguém muito grande, Chloe. Era a primeira vez na minha vida que eu ouvia aquilo vindo dele. Mantive o rosto neutro até a porta se fechar. Depois, me sentei na poltrona da vovó, coloquei as mãos no colo e respirei fundo. Repetidas vezes, até que o aperto no peito cedesse. Nos dias que se seguiram, mergulhei nos preparativos para Harvard com a intensidade de quem sabe exatamente o que está em jogo. Pesquisei bolsas complementares, li os programas do curso, entrei em grupos online de calouros. Enquanto fazia isso, mantinha uma aba aberta no navegador, as ações da Horizon Tech. O dia 6 de maio de 2024 ainda estava a quase 2 anos de distância. Mas eu já sabia o que precisava fazer. Por enquanto, o dinheiro estava em aplicações conservadoras, crescendo de forma silenciosa e constante. Quando chegasse a hora, eu estaria pronta. Faltava uma semana para eu viajar para Cambridge, quando Ethan apareceu na minha porta, dessa vez sem Lily. Ele estava diferente, menos confiante. As mãos enfiadas nos bolsos, os olhos evitando os meus por alguns segundos antes de finalmente se fixarem no meu rosto. Você realmente vai, ele disse. Não era uma pergunta. Sim. Ele assentiu devagar, como se estivesse digerindo algo amargo. Eu pensei que você fosse mudar de ideia. Por que você pensaria isso? Ele não respondeu imediatamente. E foi nesse silêncio que eu percebi o quanto ele havia me subestimado durante todos esses anos. Para o Ethan, eu era a Chloe que ficava. A Chloe que esperava.
A Chloe que abria mão. A ideia de que eu pudesse simplesmente ir, simplesmente escolher a mim mesma sem olhar para trás, não cabia no modelo que ele havia construído de mim. Chloe, ele disse, e havia algo diferente na voz dele agora, algo que soava quase como arrependimento genuíno. Você sabe que eu sempre me importei com você, né? Olhei para ele por um longo momento. Para o menino que havia me protegido no recreio, que havia ficado na fila comigo no refeitório quando ninguém mais queria, que havia prometido correr para me salvar na mesma noite se eu precisasse. Para o homem em que esse menino havia se tornado, que sussurrava a Lily que eu era um chiclete grudado, que planejava o futuro com ela enquanto usava a minha lealdade como um escudo conveniente. Eu sei, eu respondi. E era verdade. De um jeito torto e imperfeito, cheio de covardia e egoísmo, o Ethan se importava. Só que isso nunca havia sido suficiente. Mas não é o bastante, completei em voz alta. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo ali que eu nunca tinha visto antes nele, uma espécie de derrota tranquila. Cuide-se, ele disse. Sempre. E foi só isso. Ele virou as costas e foi embora pela calçada, as mãos ainda nos bolsos, sem olhar para trás. Fiquei parada na soleira da porta da vovó, assistindo até ele dobrar a esquina e desaparecer. Fechei a porta. Amanhã, eu começaria a empacotar as minhas coisas. Depois de amanhã, minha vida começaria de verdade. Cambridge tinha cheiro de outono logo de início. Folhas castanhas no asfalto, o vento frio descendo pelo Charles River, prédios de tijolos avermelhados que pareciam ter memória própria. Eu desembarquei do táxi na frente do dormitório com uma mochila nas costas e duas malas que continham, praticamente, a minha vida inteira. Não havia ninguém para me ajudar com as malas. Não havia ninguém me esperando com um sorriso. E mesmo assim, enquanto subia os degraus da entrada com as rodas chacoalhando em cada pedra, senti algo que não sabia nomear ainda, mas que mais tarde reconheceria como liberdade. O meu quarto era pequeno, com uma janela que dava para um jardim interno. A cama já tinha lençol branco, a escrivaninha tinha uma lâmpada de pescoço longo e as paredes eram cor de marfim. Simples, funcional. Meu. Larguei as malas, sentei na borda da cama e pela primeira vez em semanas, deixei o silêncio pousar sem tentar preenchê-lo. Meu celular vibrou. Era uma mensagem no grupo da turma do ensino médio. Alguém postou uma foto de uma festa de despedida. O Ethan e a Lily estavam lado a lado na imagem, sorrindo para a câmera. Ela com a mão no ombro dele. A legenda dizia: Texas College or Bust. 23 curtidas. Fechei o aplicativo, abri o caderno. Na primeira página, reescrevi do zero tudo o que sabia. A data. O nome da ação. O preço aproximado que teria no dia 6 de maio de 2024. E ao lado, em letras maiúsculas, uma instrução para mim mesma. Compre tudo que puder. Dobrei a página, guardei o caderno na gaveta da escrivaninha e fui dormir. A adaptação em Harvard foi mais difícil do que eu esperava e mais fácil do que eu temia. Difícil porque o ritmo era brutal, as leituras eram intermináveis e metade dos meus colegas parecia ter sido moldada especificamente para aquele ambiente. Filhos de senadores, netas de reitores, meninos que debatiam Keynes no café da manhã como quem fala de futebol. Fácil porque eu havia passado anos sendo invisível em espaços onde não pertencia. Aprendi a observar antes de falar. Aprendi a ser mais esperta do que a sala, sem nunca deixar que a sala soubesse disso. Foi assim que conheci a doutora Nora Vance. Ela lecionava mercados de capitais e estratégia de investimento no segundo semestre. 50 e poucos anos, cabelos curtos e grisalhos, óculos sem armação e uma objetividade cirúrgica que cortava qualquer argumento impreciso como uma faca quente na manteiga. Na primeira aula, ela olhou para a sala e disse: Vocês estão aqui porque são inteligentes. Mas inteligência é o requisito mínimo nessa sala. O que eu quero saber é: vocês têm paciência? A maioria dos alunos ficou em silêncio, tentando interpretar a pergunta. Eu anotei no caderno em 3 palavras. Paciência é vantagem. Depois da terceira aula, esperei todos saírem e me aproximei da mesa dela com o caderno aberto. Doutora Vance, tenho uma pergunta sobre janelas de entrada em ações de empresas de tecnologia de pequena capitalização antes de eventos de liquidez. Ela me olhou por cima dos óculos. Essa não é uma pergunta de caloura. Não, concordei. Mas é uma pergunta que eu tenho. Ela fechou o laptop. Me apontou a cadeira na frente da mesa. E nós passamos 40 minutos conversando sobre timing de mercado,
análise de risco e o tipo de paciência que separa investidores de especuladores. Eu não revelei nada sobre o meu dinheiro, nem sobre o futuro que eu conhecia. Apenas fiz perguntas boas o suficiente para que ela quisesse respondê-las. Ao final, ela me entregou o cartão dela. Se você quiser continuar essa conversa, sabe onde me encontrar. Guardei o cartão com tanto cuidado quanto havia guardado os bilhetes de loteria meses atrás. Durante o resto do ano, a doutora Vance se tornou minha mentora informal. Ela me ensinou a ler balanços como se fossem radiografias, a identificar o momento em que o mercado ainda não havia precificado o que uma empresa valia de verdade. Eu absorvia tudo como quem já sabe o destino da viagem, mas ainda precisa aprender a dirigir. E enquanto aprendia, me preparava. Criei uma estrutura de investimento separada da minha conta principal. Abri posição em papéis menores para aprender os movimentos. Mantive contato com o escritório de advocacia para garantir que tudo estaria em ordem quando chegasse a hora. O dinheiro crescia. O plano crescia junto, silencioso, invisível, como uma raiz que ninguém vê até a árvore já estar de pé. A Lily me mandava mensagens ocasionais. Fotos da praia, da Texas College, da vida que ela e o Ethan construíam naquele litoral que ela tanto amava. Eu sempre respondia com uma palavra ou duas, sem frieza deliberada. Apenas com a distância natural de quem descobriu que tem coisas mais importantes para fazer. Certa noite, no final do primeiro ano, sentada na escrivaninha com o laptop aberto e o caderno ao lado, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era uma gravação. Estática, depois silêncio, depois uma voz que reconheci imediatamente como minha, mais velha, mais cansada, exatamente igual àquela noite. Você está no caminho certo, mas quando ele pedir desculpas, não ceda. O arrependimento dele vai ser real, e vai ser uma armadilha mesmo assim. A ligação caiu. Fiquei olhando para o celular com a tela acesa na mão, com o coração batendo fora do ritmo, exatamente igual àquela noite há 1 ano, quando tudo havia começado. Dessa vez, eu não congelei. Abri o caderno e escrevi. Ele vai pedir desculpas. Não ceder. Fechei o caderno e continuei estudando. O dia 6 de maio de 2024 amanheceu como qualquer outra terça-feira em Cambridge. Frio moderado. Céu branco. Cheiro de café velho no corredor do dormitório. Eu acordei às 5h47, antes do alarme, com o estômago apertado da forma mais estranha. Não de medo, mas de algo parecido com solenidade. Como quem acorda no dia de uma cirurgia que sabe que vai dar certo, mas que respeita demais para tratar com leveza. Tomei banho, me vesti, preparei café no suporte de papel dentro do quarto e abri o laptop. A Horizon Tech abriu o pregão a $3,42 por ação. Respirei fundo. Transferi $50 milhões para a conta de corretagem. Com a orientação estrutural que a doutora Vance me havia dado ao longo de meses. E com o escritório de advocacia já posicionado para garantir que tudo acontecesse dentro da legalidade, executei a ordem de compra em blocos, de forma a não gerar movimento suspeito no papel. Quando terminei, eram 9h23 da manhã. Fechei o laptop, peguei a mochila e fui para a aula de Direito Empresarial, como se não tivesse acabado de apostar metade da minha fortuna em uma ação que o mundo ainda não sabia que valia uma fortuna. Os meses seguintes foram os mais longos e os mais produtivos da minha vida, ao mesmo tempo. A Horizon Tech não disparou imediatamente. Ficou estável durante semanas, oscilou levemente para baixo em julho, o que testou cada centímetro da minha paciência. Mas eu tinha uma vantagem que nenhum outro investidor no mundo tinha. Eu sabia o fim da história. Então estudei, trabalhei no estágio de análise que a doutora Vance me havia indicado, continuei minha rotina em Harvard e esperei. Em outubro, a empresa anunciou uma parceria com 2 governos estrangeiros para infraestrutura de comunicações. O papel subiu 40% em 1 semana. Em dezembro, saiu a notícia de um contrato exclusivo com uma gigante de semicondutores. Mais 80%. Em março do ano seguinte, a Horizon Tech anunciou que sairia da bolsa para se tornar uma empresa privada após uma aquisição bilionária. O papel fechou o último pregão a $308 por ação. Eu havia comprado a $3,42. Vendi tudo no penúltimo dia de negociação, conforme meu eu do futuro havia me orientado. Sentada na escrivaninha, com o extrato bancário aberto na tela, calculei em silêncio. Depois de impostos e taxas, eu tinha saído de 50 milhões e chegado a pouco mais de 4,2 bilhões.
Fiquei olhando para aquele número por uns 3 minutos inteiros. Depois fechei o laptop, fui à janela, olhei para o jardim interno lá embaixo e pensei na vovó, na poltrona dela, no cheiro de lavanda. Em como ela dizia que eu era a menina mais séria que ela já havia conhecido, e que isso era um elogio. Obrigada, eu disse para ninguém. Foi por volta dessa época que o Ethan reapareceu. Não por mensagem, não por ligação. Ele apareceu pessoalmente em Cambridge numa tarde de sábado, descobriu onde eu morava pelo perfil de uma colega em comum e me esperou sentado num banco do jardim externo do dormitório, como se isso fosse completamente normal. Quando desci e o vi, parei por um segundo. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras. A confiança fácil de sempre havia sumido, substituída por algo que ele claramente não sabia como carregar. Chloe, ele disse, levantando. Ethan. Não me aproximei. Fiquei a 2 metros de distância com a mochila no ombro. Ele passou a mão no cabelo. Eu sei que não tenho o direito de aparecer assim, mas eu precisava te ver. Não disse nada. Esperei. Eu e a Lily terminamos, ele disse. A voz saiu baixa, sem drama, o que me fez perceber que o processo tinha sido longo. Ela conheceu alguém no litoral ainda no primeiro semestre. Eu só fui aceitar de verdade há uns 3 meses. Ele pausou. Eu fui um idiota, Chloe. Com você. Com tudo. Eu usava você como zona de conforto e achava que isso era cuidar de você. O arrependimento dele vai ser real, a minha voz do futuro havia dito. E era. Eu conseguia ver isso nos olhos dele, na postura, na forma como ele escolhia cada palavra com um cuidado que não era próprio do Ethan de antes. E vai ser uma armadilha mesmo assim. Eu sei que você foi um idiota, eu disse com calma. E eu aceito a sua desculpa. Ele respirou aliviado, deu um meio passo em minha direção. Mas, continuei, e ele parou. Aceitar a desculpa não muda nada entre nós. Não existe um caminho de volta para o que a gente era, Ethan. Esse lugar já não existe mais. Ele ficou parado. O sol da tarde batia de lado no jardim, alongando as sombras. Ele assentiu, devagar, como alguém que esperava ouvir aquilo, mas ainda doía da mesma forma. Você está bem? Ele perguntou. De verdade? Pensei nos 4 bilhões na conta. Na casa da vovó, que havia triplicado de valor depois que a prefeitura anunciou o plano de reurbanização de toda aquela área. Na doutora Vance, que havia me indicado como analista júnior para um dos fundos mais respeitados de Boston. Em Harvard, onde faltavam 2 semestres para eu me formar com distinção. Estou melhor do que bem, eu disse. Ethan olhou para mim por um longo momento. E naquele olhar havia algo que ele nunca havia me dado quando importava. Respeito genuíno. Eu sei, ele disse. Sempre soube que você seria assim. Só fui covarde demais para não atrapalhar. Dessa vez, não respondi, porque ele tinha razão. E às vezes a única coisa honesta a fazer é deixar a verdade ocupar o espaço sem ruído nenhum. Ele foi embora. Eu fiquei parada no jardim por mais alguns minutos, sentindo o vento frio de março no rosto, pensando que havia uma versão de mim que teria chorado naquele momento. Que teria ficado olhando para a esquina até ele desaparecer, e então ficado em silêncio horas, digerindo a perda de algo que havia ocupado tanto espaço. Mas eu não era mais essa Chloe. Peguei o celular, mandei uma mensagem para a doutora Vance confirmando o horário da reunião de segunda-feira, e fui para dentro. Tinha coisas demais para fazer. A formatura de Harvard aconteceu numa manhã de maio, com o céu daquele azul específico de Cambridge que eu havia aprendido a reconhecer como meu. Eu caminhei pelo pátio em produção. Beca preta, capelo, medalha de distinção no pescoço, com o diploma que levaria o nome de Chloe Smith gravado em latim numa moldura dourada. Não esperava ver ninguém conhecido na plateia. Mas lá estava meu pai, de terno que parecia emprestado, sentado na 3ª fila, com a senhora Jenkins ao lado. A Lily estava um pouco mais atrás, sozinha, os cabelos mais curtos do que eu lembrava, o rosto diferente de uma forma que só o tempo e a desilusão produzem. Não havia sinal do Ethan. Quando cruzei o palco e recebi o diploma das mãos do reitor, ouvi meu pai bater palmas mais alto do que qualquer outro pai naquela plateia. Virei levemente e o vi de pé, com os olhos brilhando, tentando segurar alguma coisa que não conseguia nomear. A senhora Jenkins estava sentada, aplaudindo com educação. A Lily olhava para mim com uma expressão que eu não conseguia classificar exatamente. Admiração, talvez. Ou o tipo de arrependimento que não tem mais para onde ir. Depois da cerimônia, eles me esperaram na área de fotos externas. Meu pai se aproximou primeiro.
Estava mais velho. A fábrica havia falido no início daquele ano. Eu havia soubido por uma prima distante, não por ele. Ele engoliu em seco antes de falar. Chloe, parabéns. A voz saiu rouca. Eu me orgulho muito de você. Obrigada, pai. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas não soubesse como. Então, com uma humildade que eu nunca havia visto nele, abaixou levemente a cabeça. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu precisava estar aqui hoje. Olhei para ele por um momento. Para o homem que havia me devolvido para a vovó como quem devolve um objeto inconveniente, que havia me pedido a única coisa que me restava quando precisava, que havia passado a vida me amando de um jeito torto e insuficiente. E percebi que raiva, àquela altura, era um peso que eu carregava sozinha enquanto ele dormia tranquilo. Eu sei, eu disse. E eu fico feliz que você tenha vindo. Era verdade, não a verdade generosa de quem finge. A verdade simples de quem não precisa mais de nada daquela pessoa, e por isso pode finalmente ser gentil sem custo nenhum. A senhora Jenkins me cumprimentou com um aperto de mão firme, e "Você sempre foi muito capaz, Chloe", que chegou 4 anos tarde demais e que eu aceitei com um sorriso educado. Lily foi a última. Ela ficou parada a uns 2 metros, mordendo o canto do lábio, exatamente igual a quando éramos adolescentes, e ela não sabia como começar uma conversa difícil. Então deu um passo à frente. Você está incrível, ela disse. A voz saiu pequena. Obrigada, Lily. Eu li sobre você, sobre o fundo, sobre a Horizon Tech. Ela pausou. Em outubro daquele ano, uma matéria numa revista de negócios havia citado meu nome como uma das jovens investidoras mais expressivas da costa leste. Não revelava meu patrimônio exato, mas insinuava o suficiente. Eu não fazia ideia. Ninguém fazia, eu disse. Ela assentiu, os olhos marejando levemente. Eu fui cruel com você. Não diretamente, mas eu deixei acontecer. Eu me beneficiei de coisas que não eram justas com você e fingi que era normal porque era conveniente. Ela respirou fundo. Sinto muito, Chloe. De verdade. Olhei para minha meia-irmã, aquela menina que havia crescido cercada de amor enquanto eu crescia aprendendo a não precisar dele. Que havia cruzado os braços no meu sem pedir e chamado isso de carinho. Que havia, à sua maneira ingênua e egoísta, me usado como apoio enquanto construía uma vida com o meu namoradinho de infância. E percebi que não havia nada a odiar ali. Apenas uma garota que havia recebido tudo que eu não recebi e que, por isso mesmo, nunca havia sido forçada a descobrir o quanto valia por conta própria. Eu aceito, eu disse. E espero que você encontre o seu caminho, Lily. Um que seja realmente seu. Ela assentiu, sem conseguir falar mais nada. Nos despedimos ali, no gramado de Harvard, debaixo daquele céu de maio, como pessoas que compartilharam uma história, mas que seguirão vidas completamente diferentes. Sem drama. Sem portão fechado com estrondo. Apenas o silêncio natural de um capítulo que chega ao fim. Naquela noite, sentei no escritório do apartamento que havia alugado em Boston, a cidade que havia se tornado minha, e abri o caderno. O mesmo caderno da noite da videochamada, com as páginas mais amareladas agora, as anotações em canetas diferentes marcando o tempo que havia passado. Na primeira página, ainda estava escrito 12, 20 e 33. Não vender a casa da vovó. Horizon Tech. Na última página preenchida, eu havia escrito, meses atrás. Ele vai pedir desculpas. Não ceder. Abaixo disso, com a caneta que tinha na mão agora, escrevi mais uma linha. Ela cumpriu tudo. Fechei o caderno. Às vezes eu pensava naquele futuro eu, que havia aparecido na tela do meu celular, exausta, em pânico, gritando para uma versão mais jovem de si mesma, para não desperdiçar a própria vida. Eu não sabia como aquilo havia acontecido, se algum dia eu mesma enviaria aquela mensagem de volta no tempo, ou se era apenas o universo fazendo o que precisa ser feito quando uma pessoa está prestes a errar de forma irreversível. Mas eu sabia o que aprendi com aquela mulher cansada que me olhou pela câmera como se me olhasse num espelho. Que ninguém vai salvar o seu futuro por você. Que amor que te pede para ser menor não é amor. Que a lealdade que você dá a pessoas que já decidiram o destino de você nas costas é um desperdício de algo precioso e irrecuperável, que é o seu tempo. E que quando o mundo inteiro acha que você vai ficar, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente ir. Chloe Smith tinha 18 anos quando decidiu que a própria vida era o único projeto que valia a pena. Tinha 22 quando provou que estava certa.